Planos e políticas alimentares. Você sabe o que são? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Sustentária Explica, a nossa série curtinha, direta, mas cheia de conteúdo para quem quer entender melhor o universo dos sistemas alimentares. Eu sou a Pamela de Cristine e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que pode parecer técnico ou até burocrático, mas, ao mesmo tempo, fazemos com certa frequência: os planos. Isso mesmo! Planos é um termo que aparece em diferentes momentos da nossa vida. Pode ser um plano de viagem, um plano de estudos, um plano para o futuro e até os planos que fazemos aqui no nosso querido podcast. Mas hoje a nossa conversa é sobre um outro sentido da palavra: os planos que organizam políticas públicas voltadas à alimentação no Brasil. São eles que ajudam a transformar grandes objetivos em ações concretas nas diferentes esferas do Executivo, seja na União, nos estados e municípios. E você sabe o que é um plano? Bom, esse termo pode até soar meio complicado de início, mas na prática ele é bem direto. Um plano é um instrumento de gestão. Ele organiza um problema, mostra qual é o objetivo e indica os caminhos para chegar até um certo resultado, seja garantir a alimentação, melhorar a saúde ou enfrentar as mudanças climáticas. Mas vamos dar um passo atrás. Na administração pública, planos são documentos que reúnem diagnóstico, metas, compromissos, estratégias e formas de execução. Eles ajudam a responder 3 perguntas fundamentais: onde estamos, onde queremos chegar e como vamos fazer para alcançar esse objetivo. No Brasil, existem planos para quase todas as áreas: educação, saúde, habitação, clima, alimentação, enfim. Eles funcionam como guias oficiais que dizem quais são as prioridades do país e quais passos devem ser seguidos. E tem uma função importante: garantir que as ações nas diferentes áreas não sejam impactadas a cada troca de governo. Ou seja, a ideia é que mesmo que mude quem está no poder, o plano continua servindo como uma referência para dar continuidade às políticas públicas. E aqui vale destacar: um plano não é apenas um documento escrito. Ele representa um compromisso coletivo que conecta a União, estados e municípios em um trabalho integrado. E para cumprir sua função, precisa ser executado, acompanhado e avaliado de forma contínua. Caso contrário, corre o risco de ficar lá esquecido numa gaveta. Mas para que isso não aconteça na prática, os planos se organizam em diferentes níveis: federal, estadual e municipal. No âmbito federal, os planos são formulados com a definição de grandes metas e diretrizes nacionais. É aqui que o governo assume compromissos, muitas vezes alinhados com acordos internacionais, e que organiza a política pública de forma ampla, de acordo com o que o governo federal pode assumir como um compromisso. O mesmo processo pode acontecer nos estados, que podem ser influenciados pelo Plano Nacional, mas a sua construção também prevê a realidade local, levando em conta, por exemplo, os biomas, as cadeias produtivas, a cultura alimentar e até os desafios climáticos de cada região. E aí também temos os planos municipais, em que cada cidade elabora o seu plano municipal, onde também identificamos programas, serviços públicos ou políticas desenvolvidas que chegam diretamente à população. Então, nesse sentido, os planos são tão importantes como um instrumento que direciona a gestão pública. Eles marcam os compromissos e ações das diferentes esferas do Executivo, seja um plano nacional, estadual ou municipal, que precisam de certa forma, ser coordenados entre si, para que de fato façam a diferença na vida das pessoas. Mas e você deve estar pensando: espera um pouco, você falou sobre como os planos funcionam e se articulam, mas afinal, quais são esses planos quando estamos tratando de alimentação, que é o tema central desse episódio, não é mesmo?
Então, um aviso para você que não está acostumado com essa área, fique atento porque daqui a pouco vai parecer uma verdadeira sopa de letrinhas. Pois bem, quando falamos de alimentação no Brasil, o principal instrumento é o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o famoso PLAN-SAN. Ele foi criado dentro da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a PNSAN, e desde o início nasceu como uma característica muito importante, ser participativo e intersetorial. Isso significa que não foi escrito por um único ministério, mas construído de forma coletiva, envolvendo diferentes áreas do governo e a sociedade civil organizada, em diálogo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA. O PLAN-SAN tem alguns objetivos claros: assegurar o direito humano à alimentação adequada, erradicar a fome e a má nutrição, fortalecer a agricultura familiar e promover sistemas alimentares sustentáveis e resilientes. Para isso, estabelece metas e estratégias que envolvem vários ministérios e são acompanhadas pelo SISAN, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Podemos dizer que ele funciona como um guarda-chuva. Organizações de saúde, assistência social, agricultura e meio ambiente, tudo conectado na busca por garantir comida de qualidade para a nossa população. Atualmente, estamos na terceira versão do plano, ou seja, o terceiro PLAN-SAN, válido de 2024 a 2027. Ele foi construído a partir da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 2023, com a participação de mais de 2.000 delegados e aprovado pela CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, com a assinatura de 24 ministérios. O processo de construção do plano dialoga diretamente com as propostas das conferências municipais e estaduais que culminam na Conferência Nacional. Mas cada esfera, isso é, os estados e municípios, atuam de forma autônoma, ou seja, fazem também o seu processo de conferência local, elaboram e dividem as propostas em eixos e iniciativas. E depois a sociedade civil e os entes do governo, nesse caso, sejam secretarias ou os ministérios envolvidos no tema, que mobilizam essa construção do plano, seja municipal, estadual, nacional, de segurança alimentar e nutricional. O Plano Nacional, portanto, já conta com a reunião das particularidades de cada região, seja o semiárido nordestino, o cerrado goiano ou a megalópole paulista. Essa versão do plano traz 18 estratégias intersetoriais e nada menos do que 219 iniciativas, com foco em acesso à renda, terra e à água, na promoção de sistemas alimentares resilientes às mudanças climáticas, no fortalecimento da agricultura familiar e na atenção especial a populações vulnerabilizadas, como povos indígenas, comunidades quilombolas e moradores de periferias urbanas. O atual PLAN-SAN dá sequência a um processo que já vinha sendo construído. Ele se apoia em programas e políticas já existentes e os articula de forma integrada. Entre eles estão o Brasil Sem Fome, o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, ou PLANAPO, além de políticas locais, como a Estratégia Alimenta Cidades. Pensando aqui na vida cotidiana das pessoas, embora essa articulação aconteça em todas as esferas, é nos municípios que tudo isso também se materializa, por meio das políticas locais, dos conselhos de segurança alimentar e nutricional, os programas de abastecimento, banco de alimentos, hortas comunitárias, além das cozinhas solidárias, comunitárias e os restaurantes populares. E aí, já que falamos sobre como os planos ganham forma nos municípios, é um bom exercício olharmos aqui para nossa própria casa, que é a cidade de São Paulo, onde é sede, onde está localizado o Sustentária. Aqui, a segurança alimentar e nutricional não fica só no discurso, ela aparece em diversas políticas públicas, ainda que acompanhadas de muitos desafios para garantir que cheguem a toda a população. E como falamos lá no início, tanto os planos quanto as políticas precisam de vigilância, institucionalidade e continuidade para que não fiquem apenas no papel, mas possam avançar e trazer à população os benefícios que foram previstos.
O documento que marca esse processo é o primeiro Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plan-SAN de São Paulo, elaborado pela Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a CAISAN Municipal, que teve vigência entre 2016 e 2020. Eu trouxe ele para mostrar para vocês, porque às vezes a gente pensa em documentos super oficiais e estranhos, mas essa carinha do plano que... Enfim, é um material de consulta sempre para quem atua aqui no contexto municipal. E esse plano também estabeleceu diretrizes e ações para garantir o direito humano à alimentação adequada na cidade, abrangendo temas como produção e acesso a alimentos, incluindo a agricultura urbana e também vulnerabilidade de grupos específicos, o acesso à água, a educação alimentar e nutricional e o perfil nutricional da população. E as diretrizes desse primeiro Plan-SAN se organizam em torno de 6 grandes eixos. Garantir o acesso à alimentação adequada e à água, com prioridade para pessoas em situação de insegurança alimentar. Fortalecer sistemas sustentáveis de abastecimento e produção com base agroecológica e solidária. Promover educação alimentar e nutricional, incentivando hábitos saudáveis e valorizando a cultura alimentar. Atender povos e comunidades tradicionais, indígenas e assentados da reforma agrária. Também integrar ações de alimentação e nutrição ao sistema de saúde, considerando todos os ciclos da vida. Monitorar o direito humano à alimentação adequada, como acompanhamento contínuo, Então, esses são eixos que foram resultado de um processo de pactuação intersetorial envolvendo diferentes secretarias municipais e com ampla participação social consolidada na 6ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse plano ele não está mais em vigência, mas trouxemos aqui as diretrizes como exemplo de como que elas podem aparecer nos planos. E atualmente, São Paulo está no processo de construção do seu 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, previsto para ser lançado em 2026, com vigência entre 2027 e 2030. Mas enquanto isso, a cidade conta com outro importante instrumento que orienta as suas ações, que é a Lei nº 17.819 de 2022, que instituiu a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com foco em atender pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa política reúne diferentes iniciativas, como o Auxílio Reencontro, o Bom Prato Paulistano, Banco de Alimentos, o Programa Cidade Solidária, o Armazém Solidário, a Rede Cozinha Cidadã e o Rede Cozinha Escola. Além disso, ela criou o Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo, FAASP, uma estrutura que garante recursos para financiar e dar continuidade a essas ações. E não para por aí. A cidade ainda conta com o Programa Banco de Alimentos, que funciona no Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CRESAM Vila Maria, que reduz o desperdício e garante acesso a quem precisa. Lá também é o entreposto do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA. E eu acho que vale o destaque a Rede Cozinha Escola, que é um programa de cozinhas comunitárias, onde a prefeitura tem parceria com 65 organizações da sociedade civil em todas as regiões da cidade. Ele oferece a oferta diária, de no mínimo 400 refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, são mais de 26 mil refeições diárias, completas e nutritivas, que geram empregos, a capacitação na área de alimentação e fortalecem o território, já que o incentivo para as compras é que sejam de comércios locais e também incentiva que as organizações façam práticas sustentáveis nos seus espaços. E essas ações, elas são coordenadas pela Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e de Abastecimento, que é vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que é onde eu atuo como nutricionista há 2 anos. Então, sim, além de todo esse processo aqui no podcast, eu estou lá. Então, é por isso que eu sei com tanto detalhe, mas queria compartilhar com vocês o quanto é gratificante acompanhar a evolução desses programas lá na ponta e, claro, também participar da construção de um plano municipal de SAN que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Mas eu não vou ficar aqui só na minha área de atuação, Já que não é só no âmbito do consumo que se encontram as iniciativas paulistanas.
No âmbito da produção, também é possível encontrar hortas comunitárias espalhadas pelos bairros, que mostram como a agricultura pode florescer no meio da metrópole. Um exemplo é a Horta das Corujas, na Zona Oeste, que foi um primeiro espaço público da cidade e que até hoje é cuidada pelos seus moradores, os moradores do bairro. Tem também a Horta da Vila Prudente, na Zona Leste, e a Horta da Saúde, na Zona Sul, que reúnem voluntários em mutirões e levam alimentos frescos para a comunidade. E você sabia que pode consultar se tem uma horta perto de você? Basta acessar o site do Sampa Mais Rural, que é um vasto mapeamento realizado pela Coordenação da Agricultura, mas que também é colaborativo. Inclusive, essas hortas são mais do que espaços de cultivo, viraram lugares de convivência, de educação ambiental e de cuidado coletivo. Elas mostram, na prática, como políticas públicas e iniciativas sociais conseguem transformar a cidade. E se você mora em São Paulo, ou mesmo se estiver só de passagem, talvez você já tenha cruzado com uma dessas iniciativas. Então fica o convite. Que tal conhecer de perto como elas funcionam? Ah, passou rápido, né? O Sustentar Explica é assim. Curtinho, direto ao ponto, mas cheio de conteúdo para ajudar a entender os principais temas que atravessam os sistemas alimentares. Olhando para tudo isso, fica claro que os planos, em todos os âmbitos, são fundamentais para organizar políticas, dar direção e garantir direitos. Mas, em grande parte das vezes, entre o que está no papel e o que chega na vida das pessoas, existe um caminho cheio de desafios. E é justamente aí que mora a importância de acompanhar, cobrar e fortalecer essas políticas. Porque planos não são só documentos técnicos, eles podem ser instrumentos de transformação social. Na COP30, que acontece no Brasil agora em novembro, esse debate vai estar ainda mais em evidência. Principalmente lembrando que o que falamos nos episódios anteriores, de que na COP os grandes líderes mundiais chegam a negociações com um grande potencial de impacto no nosso dia a dia. Então, entender um pouco sobre como funcionam os planos de segurança alimentar e nutricional ajuda a gente a se preparar melhor para discutir o futuro que queremos. Se você perdeu algum dos episódios dessa temporada ou das temporadas anteriores, não se preocupe. Eles estão todos disponíveis no nosso site, no Spotify e também no YouTube em formato de vídeo. Então, pegue seus fones de ouvido e venha se deliciar com mais conteúdo. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify e no YouTube ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques e a Mariana Razueta. A apresentação é minha, Pamela de Cristina. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Patrícia Mello, Nadine Marques, Mariana Razueta e Pamela de Cristina. A edição foi de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras de sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Lúcia Santos Felipe e Laís Dias, com apoio da agência Mica. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.